A gente sabe que estados e até mais municípios possuem a sua própria cultura econômica. Sim. Então, um município pode ficar famoso pela sua grande quantidade de vinícolas, Sim. ou pelo trabalho no porto, ou o que for, né? Certo. Cada município tem a sua cultura econômica. É interessante a autonomia de um estado ou a autonomia de um município nas decisões desse tipo de jurisprudência, de analisar dentro da cultura do local onde o trabalhador está inserido, se as mesmas E leis, criar uma lei? se as mesmas leis que estão acontecendo aqui em Itajaí se aplicam a quem está lá em São Paulo, por exemplo? Olha, a questão é a seguinte, a legislação sobre a Previdência Social é uma legislação federal. Então, compete ao Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal realizar essa lei. Ponto. Se o município tem uma previdência própria, que é aquilo que nós chamamos de regime próprio de previdência, seja no âmbito municipal, seja no âmbito estadual, ela pode fazer a legislação dela própria. Porém, ela não pode ferir, não pode conceder mais benefícios daqueles que estão estabelecidos na Constituição e nem na lei federal. Entendeu? Então, assim, eu vou criar um benefício de aposentadoria com 5 anos de contribuição para quem trabalha em escala de serviço 24/24. Não pode. Não pode criar um benefício fora daqueles que já estão estabelecidos na Constituição. Tem como se a Constituição, imagina a moldura de um quadro. Você só pode desenhar dentro daquele quadro. Sim. Mas não é interessante a autonomia para as cidades e estados, dentro das raras exceções que possam acontecer? Aí nós já iríamos para o lado do direito constitucional, teríamos que observar o pacto federativo, a autonomia de cada ente federativo, aí a gente vai ter que... Estados Unidos do Brasil, se a gente for nos Estados Unidos do Brasil, exato, sim, né? É que eu tenho uma visão muito mais liberal econômica, eu pessoalmente. Então, quanto menos Estado, quanto mais autonomia de um grupo de pessoas vendo as cidades como uma grande empresa, né? E ali o prefeito é um grande empresário que está gerindo diversos setores. Sim, é interessante essa questão, mas hoje não seria possível. Não é possível. É porque muita coisa já está consolidada, né? Por exemplo, o pessoal que trabalha em minas de carvão tem a aposentadoria especial a deles. aposentadoria especial que foi adquirida durante anos e hoje se tornou uma lei federal. Todo mundo que trabalha em minas de carvão do Rio Grande do Sul até o Amapá está inserido nessa lei. As mesmas coisas acontecem com os professores, com policiais, seja municipal, federal ou estadual. Tudo é regido pela mesma lei e é uma lei federal. Tem a legislação para os militares das Forças Armadas. Sim. E você tem nos estados, os militares, Corpo de Bombeiro e policiais militares vão acompanhar aquela legislação. Sim, e agora o municipal também, né? Agora tem a Guarda Municipal. Tem uma legislação de âmbito nacional para estabelecer os limites mínimos para a atuação da Guarda Municipal. E cada município, dentro da sua competência e observando a legislação federal, vai legislar sobre as guardas. Com certeza, nós vamos precisar de mais um programa, né? Porque eu acho o que negócio tá indo... Eu tenho uma questão bem polêmica. O Oswaldo tem uma questão polêmica. Pode fazer, Oswaldo. Polêmica, vamos lá. Então tá. Eu conheço uma pessoa próxima, né? Que tinha um benefício do INSS, tem uma aposentadoria do INSS e uma pensão da Marinha. Certo. Foi um dia fazer um recadastramento na Marinha, fizeram assinar desistindo de uma, certo? Aí ela assinou, a pessoa assinou, e depois disseram, não, mas isso aí não tem nada a ver, porque um é Marinha, a outra é INSS. Foi-se ao advogado, entrou-se com um mandato e com um processo para rever essa situação, né? Para anular essa situação. E ela continuou recebendo em regime de, não sei, especial lá, não sei o que é. Bom, continuou recebendo depois de 2, 3 meses. Aí voltou a receber a segunda, porém, não com uma decisão oficial. Uma liminar. Com uma liminar. Esse é o termo. E aí depois veio o ganho de causa. Minha pergunta é que não tem nada a ver com a aposentadoria em si, mas sim com
o advogado que estava representando. Durante esse período que a pessoa estava recebendo via liminar, ele estava cobrando 30% de cada mês. Quando veio a decisão final, saiu a decisão final, o que ele tem direito a mais? Bom, aí a questão é a seguinte, liberdade... Depois eu vou te dizer o que ele Tá fez. falando do advogado. Essa tô falando do advogado aqui. questão... Sim, mas tudo que a gente fala também envolve, né? A questão é... Tá, essa é uma questão Mas é o que tá no contrato. de contrato. É, o que tá no contrato contigo. Eu posso ir na ciência empresarial, ela coloca assim, olha, os meus honorários para fazer a contabilidade da sua empresa é X. E eu ir num outro lá que faz por 10X. E um outro faz, não, eu faço de graça. Mas de graça Tá. não pode. Não. Mas, por exemplo, ali, ele pode dizer que ele quer mais 30% por um possível 1 ano de ganho teu para poder receber em cima? Se tiver no contrato e a parte assinou de livre vontade... Aí é o acordo entre as partes, né? Não existe... Aí é liberalidade que contratual. foi o que ocorreu, né? É liberalidade contratual. Além dele receber mensalmente, ainda depois foi receber por um possível 12 meses que a pessoa Sim, teria que receber. é possível colocar de honorários recorrentes, é possível colocar só honorários de êxito, aí é Tá. liberdade de cada A um. questão está na contratação, então. É na contratação. Pode fazer. Ok. Doutor, assim, a gente falou que o exemplo aquele ali que eu trabalho desde os 15 anos, né? Certo. Como é que eu faço para saber realmente se as empresas que eu trabalhei lá em 85 informaram o INSS que eu estava trabalhando? Olha, a tecnologia ajudou bastante. Hoje você tem um portal www.meu.inss.gov.br. Meu.inss? Não é meu Vai INSS? estar na descrição. Vai estar na Vai descrição, estar né? na descrição, né? Mas só confere para ver se eu Na gravação, agora não dá, né? Meu ponto. É meu ponto... Não, é meu ponto... É isso mesmo, meu eu nunca tinha ponto reparado, cara. INSS.gov.br. Eu nunca tinha reparado, meu ponto... Joga nos comentários ali, por Tá. favor. Aí Sim, você senhor. vai ter que fazer esse cadastro. Ah, tem que ter a senha Gov, tá? Se tem não que ter tiver a senha Gov... no gov.br. O que é a senha Gov? Que muita É o gente portal do governo federal. Certo. www.gov.br. Se pergunta. agora- Seria a tua chave de acesso. Isso, seria a tua chave de acesso. Lá você vai entrar com o usuário, que é o seu CPF, a sua senha. E ali você vai tirar o seu extrato de contribuição, que é o CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Você vai tirar e ali vai ter todo o seu histórico de contribuição. Ali é que a pessoa tem que ter cuidado, porque às vezes ela trabalhou por uma empresa, lá em 1980, na década de 80 ou na década de 90, em que o sistema de informatização era um pouco mais precário. Via de regra, eram por declarações que eram feitas extemporâneas e às vezes o funcionário não alimentava o sistema ou informações que se perdiam. E só tem lá que de 90 a 95 você trabalhou para a empresa X. Mas não consta o seu salário, não consta o reajuste de remuneração. Mas tá na carteira de trabalho. Se eu apresentar a carteira de trabalho... É indício de prova de vínculo e de remuneração. Por que ele diz indício? Porque eu posso pegar Pode uma ser carteira de fraudulento. trabalho, preencher, mandar fazer um carimbo em qualquer lugar, carimbar e apresentar para o INSS dizendo eu trabalhei nessa empresa. Tu falou um negócio muito interessante que é Eu posso fazer uma fraude. Sim. que é o CNIS, né? Que é CNIS. CNIS. Eu vi casos de que pessoas tinham mais de um CNIS no mesmo nome Sim. e acabaram no prejuízo, acabaram sendo atuadas por causa disso. É real? Olha, acontece... O que é o CNIS? Vamos lá, primeiro. O CNIS é o seu histórico de vínculos de trabalho e remuneração. Trabalhei na empresa A, CNPJ tal, de dia, mês e ano de início, dia, mês e ano de saída, e nesse período as minhas remunerações. Todas as suas empresas que foram com vínculo formal, com carteira assinada, ou contribuição como autônomo, ou contribuição como microempreendedor, ou contribuição como facultativo, devidamente recolhidas, estão ali. Às vezes, nossa, já aconteceu comigo, a pessoa trabalhou na década de 80, 90 pagando como autônomo. Tem os carnezinhos lá, mas não consta no CNIS. Infelizmente, temos pessoas de boa fé
pessoas de má fé. A pessoa recebia aquele valor, seja na lotérica, seja no banco, e não repassava informação de pagamento para o INSS. A pessoa ficou no prejuízo, mas ela tem o carnê lá, tem a autenticação mecânica, tem os comprovantes que houve o pagamento, tem um indício de prova e vai ver se naquele período, ou não, realmente, né, nesse período da década de 90, ela procurou a agência de INSS, fez o cadastro dela como autônomo, colocou a atividade, ela foi orientada, então tem os comprovantes de pagamento. Duplicidade de CNIS. É porque o sistema não era informatizado de forma única. Então você tem um ajuste de vínculo. Antes você tinha essa função no INSS de fazer o ajuste de vínculo. Eu chegava e disse, não, eu quero corrigir meus vínculos de remuneração, de contribuição, de vínculo de emprego. Você poderia fazer isso. Hoje não. Hoje, quando você for fazer um requerimento de um benefício, é quando os seus vínculos serão ajustados. A pessoa sai no prejuízo. Aí tem que saber por quê. Ela não conseguiu fazer prova daquele vínculo, ou aquele vínculo que estava lá era um vínculo errado, aí tem que saber o motivo do prejuízo dela. Quando eu fui fazer uma consulta da minha situação junto à Previdência Social, ocorreu de eu ter vínculo de duas empresas no mesmo período. Porque quando informaram, e elas eram sequenciais, elas não eram paralelas. Né? Eu trabalhei para uma, depois trabalhei para outra. E eu acho que na hora que eles fizeram o apontamento, eles informaram a mesma data, o mesmo ano. Mesmo ano, sim. Eles erraram no ano, né? Aí depois, via carteira de trabalho, eu consegui fazer uma correção. Isso. Às vezes a empresa ela comete esse erro quando ela vai cadastrar o empregado e quando ela vai dar baixa nela. Às vezes a empresa ela dá baixa na carteira no vínculo de trabalho e ela tem contribuições que ficaram em aberto. Então é aí que ela vai recolher. Aí você tem um recolhimento extemporâneo, que é o recolhimento que a empresa faz. Às vezes a empresa desconta a contribuição previdenciária do funcionário. Isso é crime, né? Sim. E não é estelionato contra a Previdência. E não repassa esse valor que foi descontado para o INSS. Faz uma apropriação indevida. O funcionário saiu, ela vai lá e faz o ajuste de recolhimento. Às vezes ela faz de forma voluntária, às vezes ela faz porque houve uma decisão judicial obrigando a fazer. Se um funcionário desse denunciar, se ele fizer uma reclamatória quanto a isso, a empresa responde por alguma coisa? Vai ter a fiscalização, a auditoria da Receita Federal do Brasil vai fazer a fiscalização, ver não só a situação desse empregado, mas ver toda a situação dos demais funcionários. A irregularidade quanto ao desconto e repasse das informações. Se ele descontou, ela está com o meu dinheiro ali sim. E não repassou, né? Sim. A gente está se aproximando do final, eu só tenho mais duas perguntas, que é a pergunta final e mais essa aqui. Nós vamos ter que marcar, doutor, para voltar, tá? Voltaremos. O papo tá gostoso aqui, né? Voltaremos. E a gente vai trazer alguém de previdência privada para conversar também. Porque não chegamos nem na previdência privada, Não. né? Tanta coisa para falar. O que é a dupla isenção? Dupla Isenção de imposto de renda. isenção de imposto de renda. Aí já não é na área previdenciária. Para a área contábil mesmo. Porque assim, a pessoa que é acima de 65 anos, ela começa a gozar. Ela é obrigada a declarar, mas não é obrigada Esse aí é um pagar. assunto, Henrique, que nós temos que falar só sobre declaração de imposto de renda, tá? Então é uma outra pauta que a gente pode... Que é importantíssimo tanto quanto a Previdência. Sim. Então, mais alguma pergunta? O doutor já complementou ali a questão do extrato do meu INSS, né? Sim. Eu vou lá, tiro o extrato, verifico se está correto ou não. Se não está correto, eu preciso contratar um advogado para pedir atualização lá para o INSS ou eu só marco com o INSS e faço a atualização? Como eu disse, hoje você não tem essa função mais de reajuste de um serviço autônomo, você não quer só para atualizar cadastro, atualizar vínculo de emprego. Você vai fazer essa atualização quando você requerer algum benefício, auxílio-doença ou alguma aposentadoria, salário maternidade, auxílio-reclusão. Você vai fazer essa atualização. Você fez, mostrou para o INSS, você tem duas opções. Ou você contrata o advogado para, na via administrativa, te orientar, te acompanhar, fazer esse requerimento, ou então você, com
sozinho, faz esse requerimento. Se o INSS negar o seu pedido, aí você procura um advogado, aí você precisa para ajuizar uma ação para poder fazer essa correção ou pedir o deferimento desse benefício que te foi negado. Ok. Certíssimo. Então tá bom, só teria para encerrar, né? Queria saber de você qual seria a sua dica para quem de prevenção e para se preparar para lá na frente não ficar lembrando que como nós estamos falando para empresários, né? Essas tuas últimas falas finais para quem empresários e empreendedores. Isso. Olha. Qual seria a dica que você daria para eles? Conselho para os empreendedores. E primeiro, para o Henrique também, né? Sim, olha a idade que nós temos aqui, o jovem aqui do lado. Não desprezar o regime geral de previdência social. Por mais que tenham críticas ao sistema, eu acho que qualquer sistema que for instituído, ele vai ser falho, ele vai ter críticas. Sempre teremos uma visão de vanguarda ou uma visão mais tradicional. Assim, não desprezem. Eu acho interessante contribuir. Saiam da informalidade. É importante estar regularizado, porque na informalidade o INSS ele não vai te reconhecer. Sim. Então, assim, não computa o histórico. E não é só, porque não é só aposentadoria. Não é só eu posso sofrer um acidente e o INSS não sabe que eu existo. Vamos voltar à sua primeira observação. Eu estou contribuindo com um salário, mas o seu padrão de vida é de 10 salários. O padrão de vida, o conforto que você dá para sua família é de 10 salários. Então, é interessante você fazer andar conforme os ditames legais. E cuidado, guarde debaixo de 7 chaves todos os documentos referentes ao seu vínculo de trabalho. Seja por conta de abertura de empresas, seja contribuição como facultativo, como autônomo, as suas carteiras de trabalho, o que nós tomamos conhecimento de pessoas, eu perdi a minha carteira de trabalho, é uma coisa, faltou cuidado. Eu fui roubado, eu fui furtado, é outra situação. Mas tenham cuidado com a documentação. Tem pessoas que às vezes chegam no escritório lá com a caixa porque tem todos os contra-cheques desde o primeiro dia até o último dia de trabalho. Tá falando de mim? Também. Eu conheço a minha esposa, ela tem tudo. Sim. Ninguém pega ela. E isso é importante. Então, assim, não desprezar o sistema, sair da informalidade, procurar o profissional para poder te orientar, dê credibilidade às informações que você está recebendo e guarde os seus documentos. Se você gostou desse corte, deixa aqui o teu like, compartilha com o empreendedor que você acha que iria gostar e se inscreva no canal da Ciência Empresarial para mais conteúdo, para mais episódios do CECast. Assista o episódio completo também que está aqui nos cards. Muito obrigado. Tchau, tchau.